9 tradutores são trancados em um bunker para traduzir o livro mais importante do mundo e assim evitar qualquer tipo de vazamento. Porém, misteriosamente, as 100 primeiras páginas vazam na internet. Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Os Tradutores de 2019. E galera, a história é toda construída para fazer uma revelação fantástica no final. Esse é daqueles filmes que vai além da narrativa. Dito isso, vamos para mais um resumo top! A história começa com o super lançamento de um livro chamado Dedalus, o homem que não queria morrer. Livro de muito sucesso, aguardado ansiosamente por todos para o seu terceiro volume. Ao mesmo tempo, um homem velho chamado George Fontaine é o proprietário de uma livraria, onde o editor e responsável pela publicação do best-seller, Eric Engstrom, faz um evento para falar sobre a data de lançamento do livro. Após o sucesso dos 2 primeiros volumes, Engstrom aguarda com ansiedade a publicação do terceiro. Ele deixa claro que o foco agora será nas traduções para os mais variados idiomas. Agora daremos um giro ao mundo para apresentar alguns personagens centrais da história, começando por Portugal, onde conhecemos uma jovem chamada Thelma. Depois seguimos para Dinamarca, onde encontramos Helene, uma mãe que precisa deixar seu marido e filhos por um motivo que veremos mais à frente. Depois Inglaterra, onde um garoto chamado Alex Goodman está deitado num banco e é acordado por um homem que o recruta. Em seguida, conhecemos uma mulher alemã chamada Ingrid, um homem espanhol chamado Xavier, um homem italiano chamado Dario e um homem grego chamado Cadrinos. Depois, há um homem da China chamado Shen e uma mulher da Rússia chamada Katerina. Cada um desses 9 indivíduos tem um propósito para o qual estão sendo recrutados, e todos vão para a França encontrar Engstrom, o dono da editora do aclamado livro Dedalus. Quando chegaram, eles foram muito bem recebidos. Eles passaram por revistas rigorosas antes de entrar, com regras estritas proibindo telefones, pendrives ou qualquer outro item eletrônico. A regra era simples: eles só precisam de uma coisa dali em diante: suas habilidades de tradução. Foi revelado que a tarefa era traduzir o aclamado e tão esperado livro para 9 idiomas diferentes. Após a inspeção rigorosa, não foram colocados para trabalhar. Em vez disso, receberam instruções sobre suas tarefas. Diferente das pessoas que podem trabalhar nos ambientes comuns, os 9 foram convidados a entrar na parte isolada deste edifício. Depois de descer várias escadas e andar por inúmeros corredores, eventualmente chegaram a uma porta protegida por senha. Além dela, havia um bunker especial, equipado com facilidades para evitar a fadiga durante o isolamento do mundo exterior. A interação com o exterior era restrita para evitar spoiler, e os 9 indivíduos deveriam se concentrar exclusivamente na tradução de Dedalus. Para garantir a segurança, cada um deles teria um guarda-costas dedicado da Rússia para monitorar todos os seus movimentos. Após a explicação das regras, Engstrom finalmente chegou. Naquele momento, ele informou que o terceiro volume do livro Dedalus tinha 480 páginas. O sistema de controle era tão rigoroso que eles recebiam apenas 10 páginas por dia, o que significava que eles levariam 48 dias para completar a tradução. Depois disso, Engstrom advertiu contra qualquer comportamento inadequado durante o processo de tradução, enfatizando que isso poderia colocar em risco não apenas suas carreiras, mas também suas vidas. Sim, suas vidas estarão em risco. Mais uma vez destacou que Dedalus era o livro mais vendido e mais desejado do mundo. Traduzi-lo para 9 idiomas diferentes a partir do francês exigia precisão para garantir que não houvesse confusão e que a interpretação de cada palavra fosse 100% precisa. Além disso, o livro não era apenas uma história fictícia. Cada página estava repleta de sentenças poéticas em francês. Cada tradutor tem sua própria maneira de maximizar seu trabalho, mas ainda assim, o prazo para traduzir 10 páginas é de um dia. Durante o horário de almoço, todos se reúnem para compartilhar histórias. Esses 9 indivíduos são tratados como reis e rainhas, como convidados muito importantes, em um trabalho altamente remunerado, apesar dos altos riscos e do trabalho sobre o sistema ultra rigoroso. Naquele momento, Kedrinos da Grécia foi honesto em admitir que a única razão pela qual estava no bunker era pelo alto pagamento. Essa visão era o oposto de Katerina, que admitiu estar ali por ser fã do livro. Katerina tem o sonho de conhecer Oscar Brock, o autor do livro Dedalus, cuja identidade nunca foi revelada por ninguém até hoje. Algum tempo depois, eles estavam se aproximando do fim da tradução das 10 páginas, todos concentrados em seus laptops. Pode-se dizer que traduzir este livro era incrivelmente desafiador, mas Katerina foi profundamente tocada pela escrita do livro, a ponto de derramar lágrimas enquanto traduzia. Depois disso, Engstrom chegou com uma mala ultra protegida. Naquele momento, todos olharam assustados para Engstrom, porque o método de segurança era algo nunca visto.
com o pendrive bloqueado e criptografado para não vazar informações. Com isso, tudo que foi traduzido por esses novos indivíduos não vazaria de forma alguma, apenas o editor sabia, e não haveria spoilers aparecendo em público. Angstrom também explicou que amanhã haveria mais 10 páginas que ele forneceria, mas por enquanto, todos deveriam se concentrar em descansar primeiro e manter suas mentes longe da história do livro. Depois de 8 horas de descanso, o segundo dia começou. Eles passaram umas 10 páginas rapidamente, sem nenhum problema. O tempo parecia curto, e os 9 indivíduos ainda tinham 46 dias de trabalho pela frente. Eles sentiam apenas gratidão por poderem trabalhar assim, apesar dos excessos de regras. O mesmo era sentido por Angstrom como editor, devido ao seu extraordinário sucesso dos 2 primeiros livros. Angstrom nem precisava das vendas de outros livros, pois poderia ficar rico apenas com as vendas dos 2 volumes anteriores de Daedalus. Um certo dia, enquanto Angstrom estava ocupado comendo, começou a receber e-mails, algo que ele nunca havia imaginado enquanto seguia sua carreira como editor dos livros de Daedalus. O conteúdo do e-mail era uma ameaça séria, relacionada à divulgação das primeiras 20 páginas do terceiro volume do livro. Como resultado, uma busca por respostas foi iniciada, onde Angstrom reuniu os 9 indivíduos e explicou que o chantagista exigia um resgate de 80 milhões de euros. Se não fosse enviado dentro de 3 dias, o chantagista publicaria as primeiras 20 páginas no dia seguinte, seguidas de 100 páginas no dia posterior. Naquele momento, os 9 tradutores ficaram chocados ao ouvir a ameaça, mas Angstrom acreditava que entre eles havia um traidor que conseguiu descobrir e espalhar dados relacionados ao conteúdo do terceiro volume de Daedalus. Ao ver isso, Dario da Itália concordou em procurar o X9. Enquanto isso, Kedrinos começou a rir porque achou engraçado e disse que Angstrom estava ferrado, pois ninguém iria querer comprar um livro onde já se leu a metade. Depois foi a vez do garoto que parece ser meio perturbado, Alex, que tentou ajudar Kedrinos. Angstrom não queria dar ao X9 a chance de confessar e queria descobrir a sua maneira. Após a reunião, uma busca rigorosa foi iniciada, mas no quarto de Ingrid, os guardas não encontraram provas. O mesmo aconteceu no quarto de Dario, onde nada suspeito foi encontrado. No entanto, no quarto de Helene, os guardas encontraram uma pilha de papéis escritos em dinamarquês. Helena então admitiu que escrevia seu próprio romance. Acontece que Helene gostava de escrever romances, e segundo o contrato, não poderia fazer outra atividade a não ser a tradução. Infelizmente, Angstrom, que entendia dinamarquês, disse que Helene não tinha nenhum talento, e queimou seu romance afirmando que ela o agradeceria no futuro. Aqui eu peguei um ódio desse cara, que maldade. Depois de humilhar Helene, as outras 8 pessoas ainda especulavam sobre quem poderia ser o verdadeiro culpado. Depois disso, eles se entreolharam e acabaram suspeitando de uma pessoa, Xavier, o espanhol, que sempre usava um gesso na mão após uma suposta queda. Naquele momento, Thelma até tentou tirar o gesso, pensando que havia um dispositivo dentro, mas não havia nada e Xavier realmente estava machucado. Essa situação tensa estava afetando a todos, mas o verdadeiro mentor permanecia desconhecido. Por outro lado, Caterina começou a se aproximar de Alex, porque estava curiosa sobre como Alex poderia ter sido convidado, considerando que ele foi encontrado dormindo à beira da estrada. Ao ouvir essa pergunta, Alex imediatamente começou a explicar que, há 11 meses, ele era uma pessoa comum que era fã das obras de Oscar Brock, o autor de Daedalus. Naquela época, Alex intencionalmente traduziu os volumes 1 e 2 por conta própria, para conhecer Oscar Brock, fazendo traduções muito melhores do que as dos tradutores originais, do francês para o inglês. Como resultado, muitos fãs comentaram e sugeriram Alex como tradutor definitivo. Diante de Angstrom, Alex afirmou corajosamente que poderia prever a primeira frase do terceiro volume do livro. Angstrom ficou curioso e mandou Alex escrever. Obviamente, não poderia ser exatamente igual, considerando que o livro ainda não havia sido lançado, mas o que Alex escreveu imediatamente impressionou Angstrom. Alex explicou que isso aconteceu porque ele viu as primeiras frases do primeiro e segundo volume e combinou com matemática. Depois disso, a cena muda para Dario, que começa a sentir um cheiro estranho na sala da biblioteca. Ao investigar, ele descobre que Helene fez o impensável, deixando para trás seu marido e filhos, que nunca mais verá. Essa pressão mental deve ter ocorrido depois que Helene traduziu com sucesso o primeiro e segundo volume do francês para o dinamarquês, mas no terceiro volume, as palavras de Angstrom a afetaram profundamente, levando-o ao desespero. Aqui o filme não fala, mas ela estava escrevendo um romance há 8 anos, e o maldito do Angstrom falou que o romance dela era um lixo. Para mim isso influenciou diretamente. Após a morte de Helene, uma voz alta é ouvida de Angstrom, que
recebeu outro e-mail de uma pessoa misteriosa, informando que 100 páginas foram vazadas online apenas 10 segundos atrás. Estranhamente, ninguém estava segurando nada que pudesse vazar informações do livro. Angstrom fica desesperado e acusa todos na sala. Em seguida, Alex é espancado e chega a ficar com dificuldades para respirar. O mesmo acontece com Kedrinos e Ingrid, que são ameaçados ao ponto de ficar em estado de choque. Infelizmente, Katerina é baleada no estômago pelo descontrolado Angstrom. Não apenas Katerina enfrenta perigo, mas Alex também se encontra em um destino semelhante e, infelizmente, é baleada em seu peito. Angstrom suspeita dos dois, relembrando a conversa da noite anterior. No entanto, por suas ações, Angstrom é imediatamente ameaçado por seus próprios guardas, e naquele momento é levado à delegacia de polícia. Felizmente, Alex sobrevive ao atentado. Seu amor pela literatura de livros acaba sendo sua salvação, pois um livro grosso protege seu peito de ferimentos mais graves. No hospital, Katerina está em estado grave, devido ao sangramento severo. Ao ver isso, Alex decide ir à delegacia de polícia. Depois disso, a cena muda para Fontaine, o dono da livraria, que anteriormente foi visto encontrando Angstrom. Naquele momento, Fontaine confessa que não pode mais manter Angstrom como editor do livro Dedalus, porque Angstrom prioriza seus lucros acima de qualquer outra coisa. Seguindo a ideia de Fontaine, os tradutores foram trancados em um bunker, o que revela que a intenção de Angstrom não era preservar a qualidade do conteúdo do livro, mas sim antecipar uma redução nos lucros devido a spoilers. Como a única pessoa que conhece a verdadeira identidade de Oscar Brock, Fontaine afirma que Dedalus não é mais sobre quantidade. Independentemente dos spoilers, as pessoas ainda buscarão o livro. No entanto, Angstrom reage agressivamente, empurrando Fontaine, que tragicamente perde a vida após cair das escadas. Antes de partir, Angstrom aproveita a oportunidade para apagar todas as evidências e roubar uma cópia do terceiro volume do livro. Depois disso, a loja de Fontaine é incendiada até não restar nenhum vestígio. A cena muda para Alex na delegacia de polícia, confrontando Angstrom e expressando sua raiva sobre o estado de sua colega de trabalho, Katerina. Além disso, Angstrom também ouviu uma informação que muda tudo daqui para frente. Fontaine é o pai de Alex. A loja de Fontaine, que permaneceu aberta por 40 anos, testemunhou o crescimento de Alex e a razão pela qual Alex ama tantos os livros, devido ao papel sincero de seu pai em apreciar cada obra. Com o passar do tempo, Alex decide não mais se posicionar apenas como admirador de obras escritas, mas se tornar um autor de livros. Isso começa com Alex escrevendo um livro chamado Dedalus, revelando que Oscar Brock é, nada mais nada menos, que Alex Goodman. Sim, o garoto esquisito e às vezes paranoico é o criador da obra. Alex, como fã, já havia instruído o fã dos livros espalhados por vários países a aterrorizar Angstrom. Está claro que Alex conseguiu adivinhar a primeira frase do terceiro volume do livro, porque Alex é o verdadeiro autor. Alex também afirma que não precisa dos 80 milhões de euros transferido por Angstrom pelo suposto sequestro das páginas. O objetivo de Alex era enganar o ganancioso Angstrom, mesmo que isso significasse que Fontaine, seu pai, tivesse que morrer para realizar isso. Alex enganou a todos fingindo ser fã devoto de Oscar Brock. Com o passar do tempo no bunker, o plano de Alex ocorreu de forma suave, e aos poucos ele também aprendeu sobre a história dos tradutores, informações que ele obteve de seu pai. Ele utilizou esse conhecimento para manipular a situação ao seu favor, sempre um passo à frente de Angstrom e dos outros envolvidos. Inicialmente, Alex pretendia enganar Angstrom do dia 1 ao dia 48. No entanto, após as vítimas, incluindo Helene e a hospitalizada Katerina, Alex teve que desistir do seu plano. Alex ficou profundamente comovido porque sabia que Helene tinha um grande talento para escrever livros, e o mesmo valia para Katerina, que realmente entendia como apreciar obras escritas. No final, após o que foi descoberto por Alex, Angstrom ficou muito envergonhado e teve que passar o resto de sua vida na prisão por tentativa de assassinato. Por outro lado, Alex Goodman, que estava por trás do nome Oscar Brock todo esse tempo, sentiu-se satisfeito. Não havia nada mais satisfatório do que se vingar da ganância de Angstrom. No final do filme, Alex afirma que todo o lucro do terceiro livro não superará a felicidade que ele sente agora, depois de prender seu desafeto Angstrom. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para o filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente se você chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima!